Eu não sei de onde saiu essa ideia, entendeu? De tetas que deram mamar ao mundo. É porque eu vi várias tetas. Eu tive uma filha aos 13 anos de idade. E a minha filha, quando a minha filha nasceu, eu não tinha leite. Porque a minha mãe ameaçava o tempo todo que ia dar a minha filha. E o meu leite, ele secou, ele não saía. A mulher que estava do meu lado, que era a Marineusa na época, ela tinha leite para dar e vender, porque o filho dela tinha nascido morto. E ela disse assim: eu posso dar de mamar para sua filha, só que eu não conseguia levar, porque depois de anos eu descobri que não me deram anestesia suficiente, entendeu? Me deram menos anestesia. E eu fui e joguei a minha filha para Marineusa. E ela deu de mamar uma semana para Marineusa, umas tetas enormes assim, ó. E aí a Lidiane depois mamou na Dona Norata. E assim, todo mundo mamava na teta de todo mundo, porque às vezes a mãe não tinha leite, aí fulano tinha leite, aí dava de mamar. Então, assim, volta e meia eu via aquelas tetas. Então, eu vi uma teta da Dona Norata, que era uma mulher, era uma mulher branca. A Marineusa era mais branca ainda, então eram já 4 tetas. As minhas tetas, mais 2, 6, entendeu? As tetas da minha mãe. E quando eu comecei a fazer esse trabalho, primeiro eu fiz uma mulher de uma teta só, que a Fabiana Lopes tem esse trabalho, que é uma mulher de uma teta só. Depois eu pensei comigo assim, falei, gente, eu preciso fazer uma mulher de várias tetas. E como que vai ser esse trabalho? E aí eu fiz essa teta, a Fabiana também tem essa teta, que acho que foi a primeira teta que eu fiz. E aí eu falei, como que vai se chamar esse trabalho? Aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, nossa, tetas que deram de mamar ao mundo. Só que na hora eu falei assim, gente, ninguém vai nunca lembrar desse nome, né? Só que todo mundo lembra e fala de boca cheia. Eu amo seu trabalho, tetas que deram de mamar ao mundo. Entendeu? E tem aquela teta enorme, né? Que é enorme aquela teta. Então, assim, é de muita fartura. Eu aprendi a fazer crochê antes de aprender a ler, antes de ir para a escola. Eu acho que isso é muito importante para o desenvolvimento do meu trabalho, porque eu tenho essa coisa de é muito fácil para mim. E a relação com os tecidos, eu acho que vem também da minha infância, que minha mãe ela costurava, então minha mãe fez a minha roupa para ir no casamento, aí fazia roupa para ir para a festa, aí tinha uma tal de roupa de chitinha. Então assim, eu sempre estava envolvida, né, com tecido, com linha, com retalho, a coisa do crochê, do tricô. Só que eu gosto mais de fazer crochê. E é uma relação assim, é como se fosse a extensão do meu corpo. É até difícil eu me explicar, entendeu? Da maneira como eu trabalho, a facilidade como eu me envolvo com os materiais, entendeu? A facilidade com como eu trabalho. É como comer, beber, passear, entendeu? É essa relação que eu tenho com o meu trabalho. Eu era atleta, você sabe que eu fui a melhor jogadora de handball da seleção paranaense. Então, assim, eu sou uma atleta, eu sou fominha. Então, assim, eu uso a energia de atleta no meu trabalho, que faz ele ficar assim, entendeu? Vivo, sabe? Voraz. Quando eu vejo, eu sinto um impacto tão grande e eu falo, eu não acredito que fui eu que fiz. E aí, você sabe o que eu faço? Eu finjo que não é comigo. Eu penso assim, eu vou ter que trabalhar mais, porque eu não estou dando conta disso tudo. É um criame de coisa, né? É um criame de coisa, é uma aparição. Eu virei uma parideira, entendeu? São os meus filhos, minhas tetas, meus úteros, meus embriões, minhas cicatrizes, meus cordões umbilicais, meus cupinzeiros, entendeu? O negócio sai, o negócio vai brotando de dentro de mim.